Olá, paz do Senhor, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei em que momento você vai ter a oportunidade de ver esse programa. Nós estamos aqui no programa Vida com Deus. Eu sou o pastor Jairo e hoje eu venho trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Nós vamos ler hoje, queridos, na palavra do Senhor, lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24 ao 25, amém? Aonde nós vemos ali uma história de vencermos a destruição e a miséria. Eu vou ler aqui o estudo e você me acompanha através da palavra do Senhor, amém? Em nome de Jesus. O exército do rei da Síria ordenou um cerco à cidade de Samaria, como vemos em 2 Reis. Eles eram infinitamente mais poderosos do que o povo de Israel. Naquele tempo, havia uma fome terrível na cidade e entre o povo, ao ponto de das mães matarem os próprios filhos para comerem. Em meio àquela situação desesperadora, Eliseu se levantou para trazer uma palavra do Senhor. Então o diabo tenta acabar com o profeta, porque Satanás quer sempre impedir a manifestação da palavra na vida do povo. No meio daquele caos, o profeta afirma que o Senhor se levantaria para livrar aquele povo. Ele profetizou que em 24 horas o povo estaria vivendo uma grande abundância. Aos olhos humanos, aquilo era impossível, mas era uma palavra profética que saía da boca de Deus. E o que faz a palavra que sai da boca de Deus? Em primeiro lugar, ela contraria as situações que estamos enfrentando. Qual a situação que nós estamos enfrentando hoje? De uma pandemia que não se define, porque vem uma atrás da outra, vem um vírus atrás do outro, mas a palavra de Deus, ela contraria tudo isso, amém? E você vai poder ver isso lá em Amós, no capítulo 9, no versículo 14, anote aí, que diz muitas vezes, quando você está enfrentando um grande desafio, aquilo parece que vai ter um determinado fim, mas a palavra vem para interromper o ciclo de destruição de Satanás. Deus pode mudar a sorte do seu povo, por mais terrível que seja a situação e impedimentos das áreas afetadas. Ele é Deus e pode restaurar a casa, dar uma colheita maravilhosa e saciar com vinho, símbolo do seu sangue. E em segundo lugar, o que a palavra que sai da boca de Deus pode fazer? Ela faz o improvável, aquilo que é improvável. A palavra de Deus, ela tem poder para realizar. O povo já estava se alimentando de estercos, de pombo e de carne humana. Olha que situação terrível. Era impossível acontecer algo bom em meio àquela condição. Mas a palavra veio para manifestar o improvável. Deus é o Deus dos impossíveis. Aquilo que é improvável para os homens, ele tem poder de fazer acontecer a forma inédita. Como Jesus diz lá em Mateus, versículo 26. Mateus 19, 26. Amém? E em terceiro lugar, o que a palavra que sai da boca de Deus pode fazer? Ela faz o que parece loucura aos olhos humanos. A palavra que sai da boca de Deus é muitas vezes loucura aos olhos humanos. Geralmente,
Quando o Senhor libera aos olhos humanos, aos olhos humanos não existe condição para que aquilo se cumpra. Porém, o Senhor confunde os sábios desta terra para mostrar seu grande poder. Assim, todos que nele creem são salvos pelo poder da palavra liberada. Amém? Em nome de Jesus. Aquilo que Eliseu falou em Samaria parecia uma loucura de um profeta fanático, não é verdade? Porque as pessoas estavam totalmente destruídas. Era um cenário de miséria, um cenário de destruição. E aí me vem um homem comum, como todos ali, não era comum porque era escolhido por Deus, mas ele vem e ele profetiza que aquela situação iria acabar em 24 horas. Olha que loucura! Porém, era o poder da palavra proveniente de um Deus vivo, como está escrito em Isaías 55:11. A palavra que sai da boca de Deus está impregnada de poder, e ela tem poder de produzir cura, restauração, chamar à existência aquilo que não existe. Em nome de Jesus. Então, queridos, a palavra de Deus, ela tem poder de reverter qualquer situação. A palavra de Deus, ela tem o poder de reverter a situação atual. E ela tem o poder de se manifestar no nosso amanhã. Porque o profeta, ele profetizou que em 24 horas, a palavra diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. E o profeta Eliseu, ele profetizou que em 24 horas aquela situação iria acabar. Ninguém mais iria comer esterco, ninguém mais iria comer pombo, ninguém mais iria comer o próprio filho, mas sim teria a abundância do Senhor em nome de Jesus. O que é preciso fazer para que a palavra se cumpra? Essa é uma pergunta, queridos, que eu deixo para você refletir. O que é preciso fazer para que a palavra de Deus se cumpra nas nossas vidas? Em primeiro lugar, não ter barreiras racionais ou emocionais no seu interior. Limpe-se de todos os filtros racionais que impedem a palavra de Deus de se cumprir na sua vida. Quantas vezes nós entramos na casa de Deus, recebemos a palavra, não no espírito, mas racionalmente. Ao escutarmos com o nosso racional, colocamos a palavra de Deus em comparação com aquilo que estamos vivendo e concluímos que é impossível. Só que a palavra de Deus está acima do que é racional ou humano. A palavra de Deus ela é espiritual. A palavra de Deus não respeita as circunstâncias contrárias. Quando ela é liberada, tem o poder até de trazer à existência aquilo que não existe, como nós já lemos aqui. Segundo o apóstolo Paulo, temos de conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Como está escrito lá em 1 Coríntios 2, no versículo 13. Por isso, quando você ouve uma palavra profética, ainda que saia como algo impossível de acontecer, creia, querido, creia incondicionalmente, pois Deus realmente tem poder de fazer. Amém? Moisés creu, liberou a palavra e viu sinais e prodígios na onde? No Egito. Josué creu, e sinais e maravilhas aconteceram. Creia no que Deus fala a despeito das evidências, porque é a palavra de um Deus vivo. Nós temos que quebrar todos os filtros humanos
e racionais da nossa vida. Não podemos dar mais crédito à palavra humana não podemos dar mais crédito à palavra humana do que à palavra de Deus. Não podemos acreditar nas ameaças terrenas, pois nosso Deus está acima de qualquer ser humano, principados ou potestades. Amém? Ainda que em sua vida existam áreas como aquele vale de ossos sequíssimos que está lá em Ezequiel 37, abra a sua boca, profetize, porque o Senhor tem o poder de ressuscitá-los. Ainda que muitas áreas de sua vida estejam sitiadas e derrotadas, a palavra de Deus tem poder e vai transformar a sua vida completamente em nome de Jesus. Em segundo lugar, queridos, o que é preciso para fazer que a palavra de Deus se cumpra? Ter coragem de profetizar a despeito das situações. Às vezes você está passando por um momento muito difícil na sua vida. E qual é a palavra que você tem na sua boca? Ah, não vai dar certo mesmo. Não tem jeito mesmo. Ah, isso não vai para frente. Só palavra de derrota. Profetiza. Pegue a palavra de Deus e profetiza a palavra. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Amém? Profetiza, porque Deus tem caminhos de bênção para a sua vida. Amém? A despeito do que os seus olhos enxergarem, profetize o milagre. A despeito do que você estiver vendo, profetize o milagre, porque vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém? Pois a voz de Deus tem poder sobre as muitas águas, independentemente do grau da tempestade. A voz do Senhor ecoa em poder e faz milagres acontecerem. Enquanto Ezequias profetizava sobre o vale de ossos secos, o que aconteceu? Começou um barulho de ossos batendo em ossos e veio o Espírito Santo e o vale de morte transformou-se em um grande exército de ressurreição. Olha só o poder da palavra. É o que falta para nós acreditarmos, crermos que quando nós abrimos a nossa boca para declarar, para profetizar a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Você precisa crer, você precisa acreditar dentro de você que aquela situação, o meu filho ele está usando droga, o meu filho não vai para a igreja, o meu filho está envolvido com coisas erradas. Não, você não tem que olhar para aquela circunstância, você tem que crer na palavra de Deus, você tem que crer em Deus, crer na palavra do Senhor e profetizar, o meu filho vai ser bem-sucedido, porque a palavra de Deus declara isso. O meu filho vai ser uma bênção, o meu filho, ele é herança bendita do Senhor. E essa situação vai se reverter no tempo de Deus. E você vai ver que a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você tem o poder de profetizar a palavra de ressurreição. O que está morto na tua vida? O que está acabado, o que está destruído, como estava naquela cidade ali em Samaria? O que está desolado na sua vida? Profetiza, querido, profetiza a bênção do Senhor, profetiza que vai haver ressurreição, profetiza que você vai se levantar, profetiza que as portas vão se abrir, profetiza que a sua vida vai ser transformada, em nome de Jesus. Você pode estar no meio do caos e o diabo dizendo a você, vai acabar tudo em desgraça, mas profetize um milagre em sua vida. Profetize um milagre na sua vida. Em terceiro lugar, o que é preciso fazer para que a palavra se cumpra nas nossas vidas? Enxergar a situação espiritualmente e ver aquilo que Deus pode fazer. Enxergue espiritualmente, não enxerga o que você enxerga com os olhos humanos. Enxergue espiritualmente
e você verá aquilo que Deus pode fazer. Enquanto você enxerga Samaria com os olhos do rei, você se relaciona apenas com a destruição. E o inimigo vai enxergando, enchendo, né, o seu coração de desesperança, de incredulidade. Mas quando você começa a enxergar espiritualmente, Deus intervém e traz um grande livramento para a sua vida. Amém? Aos olhos humanos, você pode estar enxergando uma grande desgraça, mas no mundo espiritual, o milagre já aconteceu. Quando eu enxergo espiritualmente, eu creio que Deus já está operando um milagre. Daniel, certa vez, ele se ajoelhou para orar e ele esteve ali em consagração ao Senhor. E a palavra diz que desde o primeiro dia em que Daniel se pôs a orar, se prostou em oração, em consagração a Deus, consagração ao Deus, o que aconteceu? Deus deu ordem ao anjo para descer com a bênção dele, porém, houve uma batalha no mundo espiritual. E é assim, queridos, no mundo espiritual há uma batalha, há uma guerra travada entre anjos dos céus, anjos de Deus e anjos do inimigo. E a gente, às vezes, acha que está demorando para chegar a bênção, porque Deus não é fast food, né? A bênção não chega né, na hora que a gente quer, mas sim na hora que Deus determina. Mas até isso há um impedimento que muitas vezes nós mesmos causamos. E há uma trava no mundo espiritual. Então enxergue a sua vitória, o seu milagre no mundo espiritual primeiro. Senhor, eu sei que o Senhor já me deu vitória. E eu declaro essa vitória, eu profetizo essa vitória aqui na terra. E aí você vai trazer à existência aquilo que não existe. Amém? Em quarto lugar, queridos, o que é preciso fazer para que a palavra se cumpra? Crer que Deus fará. Amém? Creia que Deus fará. Eliseu não sabia como Deus ia fazer. Ele não sabia, mas sabia que ele ia agir. Porque Deus colocou o sentimento e a palavra na boca do profeta. E ele profetizou, sem medo, sem incredulidade. Ele não sabia como ia ser, mas ele acreditava, ele cria que Deus ia agir. Por isso ele declarou a palavra, ele profetizou a palavra. Você tem duas opções. Ou entra em depressão e começa a chorar, ou acredita que ele já está agindo nessa situação. Amém? Em nome de Jesus. Quando Eliseu abriu a boca, o milagre aconteceu no dia seguinte. Então, abra a sua boca. Amém? Em nome de Jesus, porque o milagre vai acontecer. Amém? Em nome de Jesus. Quinto lugar, queridos, para que o que é preciso para fazer com que a palavra de Deus se cumpra? Crie um ambiente de fé. Esse é o quinto tópico. Crie um ambiente de fé. Não seja o capitão incrédulo que quis desestimular Eliseu, mas seja aquele que crê e sempre espera o melhor do Senhor acontecer. Naquela ocasião, o capitão falou para Eliseu que, ainda que existissem janelas nos céus, Deus não poderia fazer aquele milagre. Mas Eliseu respondeu: você vai ver, mas você não vai viver, porque ele não acreditou. Porque o milagre vai atropelar a sua incredulidade. O milagre atropelou a incredulidade daquele capitão. Então, querido, crie um ambiente de fé. Acredite. Não permita que nada e nem ninguém ao seu lado diga para você ao contrário daquilo que é a verdade do Senhor. Deus, ele tem uma palavra que é liberada lá em Isaías, que ele fala que a palavra que ele libera não volta para ele vazia. Não volta para ele vazia.
Ele colocou a palavra na boca do profeta, porque iria se cumprir. Deus está colocando uma palavra na sua boca agora, porque essa palavra vai se cumprir em nome de Jesus. Em sexto lugar, o que precisamos para que a palavra de Deus se cumpra? Nós precisamos vencer aquilo que quer desestimular a nossa fé. Amém? Nós precisamos vencer aquilo que quer desestimular a nossa fé. Vença aquilo que quer desestimular você. Tudo aquilo que quer fazer você retroceder. O capitão expressou e destilou toda a sua incredulidade para o profeta, pois o intuito era paralisá-lo, deter a sua caminhada, envolvê-lo no mesmo pessimismo e sentimento de morte que o dominava. Porque aquele capitão já estava acostumado com o que ele estava vivendo ali, com o que ele estava vendo naquela cidade, né? E ele quis transmitir isso para o profeta, no momento em que o profeta trouxe uma palavra de esperança. Amém? Não deixe que isso aconteça com você. Aquele que tem fé incomoda. Aquele que tem ousadia espiritual atormenta os comprometidos com o desânimo e o pecado. Elias, por exemplo, era chamado de perturbador de Israel. Ele cria no poder de Deus, fazia cair fogo dos céus. Da mesma forma, o profeta Eliseu tinha uma vida com Deus, tinha uma porção dobrada da unção que estava sobre a vida de Elias. Por isso, o diabo tenta desacreditá-lo em Israel. O diabo vai sempre tentar nos desacreditar de que nós podemos vencer os dias de hoje, os dias maus de hoje. Qual é a situação que nós estamos passando hoje, que nós estamos enfrentando hoje, que tem desestabilizado muitas vidas, muitas pessoas, muitas famílias, que não é essa pandemia que nós estamos vivendo, que para a honra e glória do Senhor está, em nome de Jesus, eu estou profetizando, está acabando, em nome de Jesus. Eu creio, queridos, eu creio. Amém? Então, não permita que nada venha desestimular a sua fé. Não deixe que nada desestimule. As pessoas que estão ao seu lado precisam estar com o mesmo pensamento que você. Ou é um pensamento de vida, ou é um pensamento de morte. O diabo, ele também levanta pessoas para atingir a sua fé. Amém? Ele levanta, muitas vezes, um diagnóstico e mostra para você, a fim de que você creia mais na evidência do que no poder de Deus. Só que você vai crer no poder de Deus. Ninguém terá o poder de desestimular a sua fé. Amém? Não permita que ninguém desestimule a sua fé. Não permita que ninguém te tire do propósito, do caminho do Senhor, com ideias contrárias à verdade de Deus. Você precisa crer, querido. Você precisa crer. Amém? E em sétimo e último lugar, o que é preciso fazer para que a palavra de Deus se cumpra nas nossas vidas? Relacionar-se espiritualmente com o milagre. Se relacione com o seu milagre. Ah, mas como assim, pastor? Você não crê que vai acontecer? Então já começa a agir como se já tivesse acontecido. Amém? Comece a agir como se já estivesse acontecido. Como se já estivesse acontecendo agora, nesse momento. Então não ande segundo as circunstâncias. Ande segundo o que você crer, ande segundo o seu milagre. Amém? Josué estava diante da maior muralha que um homem poderia transpor, as muralhas de Jericó. Olha só, quem conhece essa história sabe que era uma cidade realmente, Jericó era uma cidade realmente fortificada pelas suas muralhas. E Josué estava diante dessa muralha.
que aos olhos humanos era impossível, todo mundo sabia. Essa muralha aí ninguém consegue passar lá em Jericó. No entanto, o Senhor havia dito que entregaria Jericó a Josué. Olha só, se o Senhor falou, é porque ia acontecer. Mas aí precisava do quê? De Josué acreditar e se relacionar com esse milagre. Se relacione espiritualmente com o seu milagre. Era sinceramente uma loucura, pois a muralha era imensa. Mas Josué rodeou a muralha com aquele povo e ela foi completamente destruída. Chamaram você de louco? Chamarão você de louco. Dirão que você é fanático, mas você é uma pessoa cheia de fé. Amém? E Deus o chamou para que você se relacione com um milagre. Josué poderia ficar lamentando a imensidão daquela muralha, aparentemente intransponível, porém ele nunca foi incrédulo. Ele era um homem de espírito diferente, ele acreditou e obedeceu à direção de Deus, e o Senhor lhe entregou uma grande vitória. Por isso, pare de chorar pare de chorar a desgraça de Samaria e alimente-se do milagre, porque você vai vivê-lo. A palavra transforma o desastre e a miséria em milagres. Pare de chorar e de se entristecer com o cerco e alegre-se com a palavra liberada, em nome de Jesus. Queridos, que Deus possa trazer uma grande reflexão na sua vida nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, eu não sei em que momento você vai desfrutar desse estudo, desta palavra, mas que você possa ter uma certeza no teu coração. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. A palavra de Deus, ela não volta para Ele enquanto ela não se cumprir nas nossas vidas. Há um propósito estabelecido no meio da crise, no meio da desgraça, no meio da miséria, no meio da destruição. Basta você estar com seus ouvidos atentos à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem poder. Eu deixo aqui o meu abraço, o meu carinho e o meu amor a cada um de vocês, e que vocês possam verdadeiramente receber essa palavra no seu espírito e viver uma vida com Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem com Deus, até o próximo programa. Tchau, tchau.